Bem-vindo aí à programação, né? Deixa Deus usar. Paz do Senhor. Irmão Samuel. Deus abençoe, irmão. Paz do Senhor a quem nos assiste. Realmente o irmão falando, né? A respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz sabedoria, né? Então, quando nós vamos orar, quando nós oramos, até mesmo para orar, nós necessitamos, né, da palavra de Deus. Né? Então ela nos traz sabedoria, faz com que a gente, quando a gente reflete na palavra do Senhor, a gente vai orar com sabedoria, vai aconselhar com sabedoria. Ela é o norte da nossa vida. Então é muito importante. Esse período que nós temos aqui às quarta-feiras é muito importante. É muito importante. E tem gente que valoriza muito. Segunda-feira teve um ensaio do Confadep lá na minha congregação. E assim que eu cheguei, eu fui lavar minha mão no banheiro. Lá encontrei algumas irmãs que eu nem conhecia, né? Daí, a irmã é lá dos celeiros, né? Eu falei, eu sou. Daí a irmã se apresentou, ali nós nos conhecemos. Aí ela veio contando, né? Pô, aquele dia a irmã citou tal palavra, aquele dia a irmã citou, né? Tal situação. A gente vê, presbítero, que tem pessoas que acompanham mesmo. Sim. Acompanham assim e não só acompanham por estar ali, digamos assim, mostrando que está apoiando. Não, acompanham guardando a palavra no coração mesmo. Puxa vida, fiquei muito feliz. Por quê? Por saber, né, que há quem está ouvindo a palavra e realmente aprendendo e guardando no coração. Puxa vida, ganhei o dia naquele dia, né, na segunda-feira. E isso é muito bom. Então, que vocês estejam aqui conosco, preste atenção na palavra, anote, exerça, né, peça para o Senhor estratégia para exercer tudo aquilo que vocês vão aprendendo, né, porque é assim o nosso dia a dia. Isso é válido tanto para vocês quanto para nós também. Nós vamos aprendendo, né, absorvendo, aprendendo da palavra do Senhor e vamos colocando em prática, né? Isso é muito importante. Nós temos que fazer uso da palavra de Deus, não somente ouvir por ouvir. Nós temos que ouvir, guardar no coração e fazer uso da palavra de Deus. Eu tenho eu estava aqui enquanto o presbítero estava conversando com os amados aí que estão nos acompanhando. Eu estava aqui lendo em 2 Crônicas, no capítulo 9, ele fala a respeito da rainha de Sabá, quando ela vai visitar Salomão, né? Nós sabemos bem quem é Salomão, e Salomão ele é muito conhecido, né, pela sua sabedoria, né, pela sua riqueza, pela sua sabedoria, que esta riqueza, ele só adquiriu esta riqueza porque antes ele pediu a sabedoria, né? Então a gente não tem que, como dizia minha avó, colocar a carroça antes dos bois, né? Às vezes a gente chega para Deus, né? Nós começamos a pedir tantas coisas que a gente quer. Nós falamos aqui de riqueza, mas pode ser o que nós precisamos, né? Às vezes a gente vai orar, a gente começa a pedir aquilo que a gente quer, a nossa necessidade, né? Então, quando a gente olha pela palavra do Senhor, né, e começamos a orar pela palavra do Senhor, nós começamos a exercer uma palavra de sabedoria, né? E olhando aqui este homem sábio, e a rainha de Sabá vai visitá-lo, e daí quando ela vai visitar, ela diz para ele, ela começa a vir, olha só, amados, olha que interessante isso aqui. Quando ela vai visitar, ela começa a visitar todo o templo de Salomão. Ela começa a observar a maneira de como ele age em tudo, né? Então, daí, quando ela vai conversar com ele, ela fala para ele, aqui no texto, no capítulo 9, vocês leiam aí, 2 Crônicas, capítulo 9, vai dizer que a rainha de Sabá, ela passa por tudo, pelos cômodos, ela presta atenção. E ela percebe, olha só, gente, que Salomão, ele exercia sabedoria até nas vestes dos teus funcionários. Tá aqui, em 2 Crônicas. Ela prestou atenção nos aposentos, nas camas, nos seus criados, né, nos criados de Salomão, nas vestes dos seus criados. A
cozinha de Salomão, ela vai lá, ela visita. Ela presta atenção, né, que no fundo da panela está escrito santidade ao Senhor. Esse que está escrito santidade ao Senhor, um dia eu estava ouvindo muito, né, há um tempo atrás, eu estava ouvindo muito assim esse negócio de porque panelinha, porque estão fazendo panelinha, né? Sabe, tinha um grupo de pessoas na congregação e tinha pessoas assim que não fazia parte daquele grupo, né? E começava a fomentar. Porque está acontecendo uma panelinha. Viu que está acontecendo uma panelinha? Eu fiquei só de fora observando. Porque eu observo bastante, sabe? Aqui eu falo bastante. Mas no meu dia a dia eu falo pouco. Não sei se o presbítero Samuel ele prestou atenção. Às vezes a gente chega aqui, o presbítero começa a conversar. O irmão percebeu que eu sou um pouco fechada? E daí quando eu começo a falar, eu falo. Então às vezes quem não conhece a gente pensa que a gente fala bastante, né? E eu quando estou assim sozinha, eu gosto mais de refletir, porque a minha natureza é assim. E ontem na minha congregação a palavra foi exatamente essa da pregadora que pregou, né? Da gente ouvir mais, dar atenção e agir com sabedoria e tudo. Eu fui prestar atenção nesta panelinha que estava acontecendo com um olhar de fora. E eu comecei a perceber que esta panelinha que estava sendo citada só tinha mulheres de Deus. Só tinha mulheres que oravam, mulheres que saíam para visitar, mulheres que iam fazer a obra do Senhor, mulheres que iam ministrar, né? Então era um grupo de mulheres que estavam sendo julgadas como panelinhas por pessoa que não orava, não jejuava, não se inteirava, não, entendeu? Estavam julgando porque panelinha. Aí na hora o Espírito Santo falou no meu coração: grupos tipo esses aí não é proibido fazer. Não é errado você ter uma panelinha, desde que nesta panelinha aí, no fundo dela, esteja escrito santidade ao Senhor. Se você se reunir a um grupo de pessoas que ora, que fala bem dos outros, que profetiza, que panelinha gostosa de se fazer, que se façam muitas panelinhas como essa. Aí tem as pessoas de fora que não querem fazer parte dessa panelinha, que fica julgando. Então, se existe grupo que trabalha para o Senhor e está sendo apontado como panelinha, se no fundo desta panelinha estiver escrito santidade ao Senhor, não é proibido ter essa panelinha, não. Que panelinha gostosa de se fazer. E aqui a rainha de Sabá, ela até cozinha, até na panela de Salomão. Panela mesmo, nós estamos falando, estava escrito ali santidade ao Senhor. E eu achei, e nós estamos falando aqui, né, a respeito de sabedoria, de palavra de Deus, de como se exercer com sabedoria em tudo. Sabedoria para pregar, sabedoria para orar, sabedoria para caminhar, sabedoria para conduzir os seus. Tem funcionário? Sabedoria para lidar com seus funcionários, sabedoria para lidar com a sua empresa, sabedoria para caminhar dentro da tua igreja, sabedoria para ouvir, sabedoria para falar. Tudo com sabedoria. E sabe o que ela diz, que é o versículo que eu quero ler aqui? No versículo 7, ela diz assim, olha: portanto, bem-aventuradas são as pessoas que te servem. A rainha de Sabá falando para Salomão. Bem-aventuradas são as pessoas que te servem. Felizes são esses teus servos que estão sempre diante de ti e podem ouvir e apreciar a tua sabedoria. Sabe, a gente olha na palavra de Deus, sabe, presbítero? Eu estava conversando esses tempos atrás com algumas pessoas e a gente vê a vida de Salomão, a gente vê a vida de Abraão, a gente vê a vida de Davi, do Josué, né, que exerceu ali seu ministério, um general de guerra, né? A gente vê esses homens e mulheres de Deus. Parece ser tão distante. Mas ele conseguiu porque, olha, isso aconteceu com Salomão. Salomão, ele recebeu tudo isso do Senhor, mas era o Salomão. Isso não tá... Deus não limitou apenas para Salomão, né? O negócio é a conduta que Salomão exerceu. Se nós nos colocarmos hoje diferente na presença do Senhor, as bênçãos do Senhor chega nas nossas vidas, assim como chegou em Salomão, assim como ele foi com Abraão, assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Davi. Não é diferente para nós.
é nós que temos que saber exercer sabedoria no Senhor, né? E deixar o Senhor nortear as nossas vidas, saber o que pedir, né? Salomão, ele recebeu tudo o que ele recebeu na parte financeira, porque até o pedido que ele foi fazer para o Senhor, ele pediu com sabedoria, né? Então, que toda essa palavra que nós estamos vindo aprendendo já desde o ano passado e até onde o Senhor assim nos permitir, né, que ele caia como boa semente no nosso coração, e anotem, leiam, reflitam, acrescentem nos seus lares, convida o Espírito Santo aí para estar contigo aí nos seus dias a dias, vão exercendo aos poucos, porque é uma palavra muito viva no meu coração, a palavra de Jesus, quando ele fala assim: se tu estiveres em mim e se a minha palavra estiveres em vós, pede o que quiseres em meu nome, crendo, e recebereis. Eu fico pensando assim, o que é isso, né? O que é pedir crendo? Pede crendo que já recebeu, né? Então eu fico pensando, puxa vida, como que é esse pedido? Eu orar, né, crendo que eu já recebi. É difícil, né, você... Então, olha, quando eu vou orar, eu tenho que orar crendo que eu já recebi. Então, como que eu vou pedir? Que já tá na mão, né? Materializado quase, praticamente. Como que é esse segredo? É orar agradecendo já, então, verdade. presbítero. Olha só, para eu orar, olha, o que é sabedoria? Para eu orar crendo que eu já recebi, então se eu já recebi, como que eu vou pedir? Então, eu tenho que agradecer aquilo que ainda eu não tenho. Não, Senhor, aquilo que aos meus olhos está longe, eu tenho que exercer. Então, olha que poderosa essa palavra do Senhor aqui. Vamos meditar nela, vamos aprender através dela, né? E o Senhor vai nos ensinando. Hoje em dia eu aprendi com Jesus, aprendendo a orar como? Através da palavra. Eu tenho uma palavra aqui que tá... minha Bíblia é bem atualizada, assim, bem simples, bem fácil de leitura. Isaías capítulo 7 tem uma palavra ali que diz assim: se você não, na minha leitura dessa Bíblia, se você não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. Olha, né? Então, interessante, né? Fé, ele é tudo na vida da gente. Né? A fé, meu Deus, e nós temos que aprender pela palavra do Senhor, exercer essa fé, né? E receber tudo isso com o quê? Com sabedoria. Então, que essa palavra aí de introdução já fique em vossos corações, né? Que o espírito de sabedoria repouse sobre nós, né? Para que nós possamos aí alcançar tudo da parte do Senhor.